Fala galera, tudo bom? Professor Augusto na área, professor de História. E aí, como é que tá o ritmo de estudo? Fluindo? Reta final, né? Galera, é o seguinte, ó, eu tenho nesse vídeo algumas dicas para a gente trabalhar em História Geral. E uma coisa interessante para se tratar de História Geral dentro de resumos é o seguinte: não tenham medo. As provas, elas não são mais conteudistas como eram antes, né? Mas a gente tem que pelo menos lembrar que nessa revisão a História Geral, ela pode ser abordada pelos períodos históricos. Vamos lembrar? Então nós temos aqui o primeiro período histórico, a pré-história, e uma super dica para vocês é quando vocês pensam na pré-história como sendo um período ágrafo, tá? Mas ao mesmo tempo é um período de transformações, eu digo não só em questão da evolução humana, mas também em organização social, né? Lembra lá, começaram como clânicos, seres humanos, e evoluíram para sociedades. Outra coisa importante da pré-história é a gente abordar também a questão das migrações, dados sempre relevantes. O homem nasce na África e depois vai se deslocando para demais continentes, isso partindo do pressuposto da necessidade de alimentação, por conta do fogo que lhes confere ali a ousadia, também a questão de descobrir aquilo que é inóspito, aquilo que é diferente, né? E para a história também é importante a gente lembrar pelas suas subdivisões. O Paleolítico, a época em que nós temos os bandos, a época em que nós temos o nomadismo, período esse em que nós temos basicamente a crença animista, e o segundo período, que é o período neolítico, período esse em que a gente pode trabalhar a ideia da revolução agrária. Isso possibilita a sedentarização humana, isso confere também aquele caráter de organização das comunidades, né? E por último, uma transição, fica no finalzinho do período neolítico, avançando para a história antiga, a idade dos metais. Idade essa em que nós temos a consolidação já de uma organização social um pouco mais próxima da estratificação, o surgimento dos rudimentos de Estado, né? A própria utilização de metais para a confecção de utilidades, armamentos, tá legal? Então esse foi o primeiro período histórico, período da pré-história. Joia? Segundo período, pessoal, período da história antiga. E é um período longo, né? Longo porque quando a gente estuda várias civilizações. E a dica para vocês é a seguinte: estudem as civilizações de acordo com seus modos de produção. Por exemplo, nós temos o modo de produção asiático, e as civilizações que fizeram parte do modo de produção asiático foram as civilizações que se organizaram em torno da agricultura, de um estado teocrático. E quais são elas? Egípcios, mesopotâmicos, persas, fenícios, hebreus. E o segundo modo de produção é o modo de produção escravista. E esse modo de produção escravista é o modo de produção da Grécia e da Roma Antiga. Aí, atenção, Grécia, prato cheio, as provas cobram, e vocês podem lembrar da democracia ateniense, a democracia escravista, não é? E Roma, que também se cobra, também posso falar que é um prato cheio. É sempre bom ficar atento à questão da expansão romana, a organização em torno do Senado, as revoltas plebeias, e no Império, a questão de que você tem a civilização romana já que meio que aceitando o cristianismo, já se encolhendo e mais tarde, lógico, sendo invadida. Bacana? Período histórico seguinte, Idade Média. Pessoal, Idade Média é clássica também, né? E na Idade Média, a super dica para vocês é tentar lembrar do sistema feudal. Lembrando, o sistema feudal europeu, né? E nesse sistema feudal, quais são as principais características que vocês vão sempre ter que lembrar? A sociedade estamental, uma sociedade chamada de trifuncional, a política fragmentada, a agricultura pautada como sendo suporte econômico, a organização em feudos, né? Então é bacana você lembrar que o sistema feudal é um sistema agrário fragmentado e de sociedade estamental. Bacana? Agora tome cuidado, porque a Idade Média ela tem uma fase final que é chamada de Baixa Idade Média. E nessa Baixa Idade Média, tchutchucos e tchutchucas, lembrem sempre do renascimento comercial e urbano, tá? Em que nós temos aí a criação do sistema capitalista, vulgarmente chamado de pré-capitalismo. Boa? A etapa seguinte, depois da Idade Média, é a Idade Moderna. E na Idade Moderna, pessoal, uma coisa interessante é vocês entenderem que ela pode ser também entendida em dois períodos.
O primeiro período da Idade Moderna é chamado de período da transição, em que nós temos o absolutismo, as grandes navegações, a constituição do mercantilismo, as colonizações da América, né? E a segunda parte, ou período da Idade Moderna, que sempre é muito cobrado, é a Era das Revoluções. E lembrando, são revoluções burguesas. E ali vocês têm a Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, que constitui o parlamentarismo, já abolindo o absolutismo na Inglaterra. Você tem a Revolução Industrial, uma grande revolução econômica. Você tem também a Revolução Americana, a independência das 13 colônias, o Iluminismo, o famoso movimento de revolução intelectual, né? E, sobretudo, coroando, que toda a prova cobra, a Revolução Francesa, com seus ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, mas não tanto fraternidade por conta das disputas entre jacobinos e girondinos, não é? E a última fase, pessoal, a fase da Idade Contemporânea, fase que também é muito cobrada. Nesse ano em especial, vocês têm que tomar bastante cuidado em estudar o período chamado de Era dos Extremos. Que é esse período? É um período que vai lá do final da Segunda Revolução Industrial, ou com a Segunda Revolução Industrial, e se estende até a Guerra Fria. Então lá você tem neocolonialismo e imperialismo, lembrar da expansão do capitalismo europeu, a Primeira Guerra Mundial, né? O entreguerras com a crise de 29, a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial. Então essa é a Era dos Extremos, porque você pensa nos conflitos entre as grandes potências, e conflitos esses que não eram só territoriais ou políticos, eram sobretudo econômicos. Tá legal? E na Guerra Fria, fiquem sempre atentos à introdução da Guerra Fria, por que começou, lembrando, muitos dizem que começou por conta da divisão do mundo já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo, muitos também falam da questão da bipolarização como sendo uma briga ideológica. Lembra também da época da Guerra Fria como o período das descolonizações, o período de algumas revoluções como a cubana, a chinesa, a iraniana e por aí vai. E muito importante no final lembrar que o colapso da União Soviética, entre aspas, encerra a Guerra Fria, que também tem nesse pacote algo relativo à queda do Muro de Berlim. Tá legal? Então, história geral, pessoal, calma, mas pensem pelos períodos históricos, o que é importante de cada qual, né? Na pré-história, na história antiga, na medieval, na moderna e na contemporânea. Tá joia? Então, forte abraço para vocês.